Olá, meus amigos do Fraternidade. Estamos aqui para mais um dia de palestras online e já agradecendo, a oportunidade que a casa nos dá, de reflexão, de aprendizado. Eu sou o Wagner Furlan, estou aqui na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e mesmo com a distância, podemos aqui unir, conectar os nossos pensamentos, os nossos corações em volta dos ensinamentos que a doutrina sempre nos traz. E para fazer a nossa preparação para esse trabalho, para a nossa prece, eu estou aqui com o livro Ainda Hoje, que é a psicografia do Chico Xavier, é um livro de pequenas mensagens que vai servir para a nossa preparação, tá bom? Então a mensagem que veio hoje é a 177, que diz assim: combatamos a nós mesmos cada dia, em nome do bem que abraçamos. Não vale afirmar sem exemplo, nem sonhar sem trabalho. E agora eu convido aqueles que puderem fechar os vossos olhos para que possamos fazer a nossa prece. Deus, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade, por todo o amparo que chega a todos nós, por todas as boas influências que chegam dos nossos irmãos espirituais, dos nossos anjos guardiões, que possamos estar abertos a receber sempre o melhor e que possamos ter a sensibilidade de colocar em prática. Mas pedimos, Pai, que o Senhor possa olhar por todos aqueles que estão aflitos, estão com dificuldades emocionais, espirituais ou mesmo materiais, que o Senhor possa amparar devido aos seus merecimentos, às suas necessidades, que o Senhor possa envolvê-los sempre com o seu amor e a sua justiça. E muito obrigado por tudo, Pai. Que assim seja. A mensagem que nós vamos trabalhar hoje é a mensagem 150 do livro Palavras de Vida Eterna, que é a psicografia de Chico Xavier e comentários, do nosso irmão Emmanuel. Então a mensagem é a sempre agora. Emmanuel, nesse livro, ele trabalha um trecho de Paulo, que está em 2 ao Coríntios, capítulo 6, item 2. Emmanuel faz muito isso, nos esclarece muito o Evangelho com seus comentários. E esse trecho de Paulo diz assim: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então é Paulo mostrando ali, incentivando aos nossos irmãos para que possam aproveitar, as oportunidades que já estão ali presentes e essa salvação, essa libertação que todos nós precisamos para a nossa evolução. Então Emmanuel vai nos comentar esse trecho de Paulo. Eu vou fazer a leitura total desse capítulo, depois eu vou pontuar alguns itens, algumas questões que Emmanuel nos trouxe, que acredito que vale a nossa reflexão. Então Emmanuel inicia assim: há também uma sinonimia para as estâncias da vida e as oportunidades da alma. Todas as circunstâncias significam ocasiões para o cultivo de valores do espírito, como sejam saúde, edificação, moléstia, aprimoramento, juventude, preparo, madureza, juízo, prosperidade, construção, penúria, diligência, êxito, serviço, fracasso, experiência, direção, exemplo, subalternidade, cooperação, regozijo, prudência, tristeza, coragem, liberdade, disciplina,
compromisso, fidelidade, casamento, aprendizado, celibato, abnegação, trabalho, dever, repouso, proveito. As mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda de momentos adequados para que venhamos a realizar o melhor. Não te ponhas, assim, a guardar o futuro para atender à procura da verdade e à lavoura do bem. O apóstolo Paulo, profundo conhecedor das necessidades humanas, indica acertadamente o tempo da elevação espiritual como sendo sempre agora. Esse é Emmanuel esclarecendo Paulo a nós, né? Nos trazendo mais reflexões. Então, dessa lista que Emmanuel nos traz, eu separei, por exemplo, falar de saúde e moléstia. Por exemplo, a saúde e a doença. Ali, nesses dois pontos, nós conseguimos encontrar muitos aprendizados, porque ali, quando estamos em momentos mais saudáveis fisicamente, emocionalmente ou mesmo espiritualmente, a gente precisa aproveitar para edificar, para realizar o melhor. E também essa mesma oportunidade vai aparecer, por exemplo, na moléstia, numa doença. Quantas vezes nós colocamos os pés no chão quando nos deparamos com alguma situação nesse campo, né? No campo físico da saúde, né? Seja mental ou espiritual, como eu disse, serve também aqui. Então, a gente muitas vezes também tem ali, num momento mais delicado, por exemplo, do nosso corpo, ali um momento de aprimoramento, um momento de reflexão, de refazer, né, vamos dizer assim, de refazer alguns pensamentos que precisam ser mudados, e assim a gente vai melhorando pouco a pouco. Então, a oportunidade de melhorar tanto na saúde quanto na doença sempre estará ali rodando, né, rondando a todos nós com essa oportunidade. Então, a gente precisa aproveitar. E ele também fala aqui de juventude e madureza, né? E aí, em juventude ele fala preparo e na madureza o juízo. A gente tem que ter o entendimento que não necessariamente na idade, né? Porque a gente vai encontrar jovens com juízo e alguns na madureza que ainda falta muito preparo. Então, não necessariamente nós estamos falando de idade, né? Nós estamos falando daquilo que está sendo aproveitado, né? De fato. Mas que sim, a juventude, quando bem aproveitada, a gente se coloca ao aprendizado, a gente aproveita aqueles que já estão ali mais amadurecidos para absorver o máximo, ter o aprendizado e certamente também ir aplicando também melhorias àqueles aprendizados. Então isso é muito importante. Mas também sabemos que quando a juventude, algumas vezes a gente tem um ímpeto de não esperar, de querer tudo para ontem, querer realizar as coisas de forma muito rápida, e às vezes a gente não está mesmo preparado a isso. Então, quando chega um pouco tempo, né, vai passando, a gente vai sim amadurecendo, aqueles que estão aproveitando, vai percebendo que às vezes um pouco de paciência é importante para a nossa evolução, é importante para saber o momento certo de aplicar, de falar. Então,
esses dois realmente precisam andar de mãos dadas e a gente precisa aproveitar os melhores momentos. Então, na juventude, aproveitar o preparo, até a energia física que é natural da juventude, a gente poder buscar aproveitar da melhor forma possível e, e realmente correr, mas correr para o aprendizado. E quando estiver mais calmo, usar do juízo, usar dessa experiência que foi adquirida para realizar o melhor trabalho. E aí ele diz aqui também, eu separei, a prosperidade. A prosperidade e o fracasso. Quando ele diz aqui, ó, prosperidade é construção. E aqui não necessariamente apenas falando de prosperidade material, porque a gente tem muita prosperidade em vários itens da nossa vida. A gente pode ter prosperidade espiritual, né? Pode ter prosperidade emocional. E todas elas vão levar também à construção. Então, toda prosperidade ela tem que ser conduzida a construir. E construir em bases fortes, para que isso auxilie a nós, aqueles que estão à nossa volta, ou mesmo a sociedade, aqueles que cruzam o nosso caminho. Então, aqueles que estão passando por aquele momento de prosperidade, tem que ter a consciência que vem a responsabilidade da construção. Então, seja ela material, emocional, espiritual, a gente precisa estar com bases fortes para construir o melhor. E aí, de mãos dadas, eu também coloquei o fracasso, e aí ele diz que é a experiência. Então, é muito difícil a gente lidar com o fracasso, né? Isso leva, às vezes, as pessoas a tomarem caminhos muito difíceis e que vão trazer consequências também que demorarão a ser reparadas, apesar de que tudo será reparado, mas talvez traz um certo atraso da evolução espiritual. Então, quando a gente se depara ao fracasso, e que é algo também natural que vai acontecer, dificilmente a gente não vai lidar em algum momento da nossa vida com coisas que não deram tanto certo, né? Aquilo que a gente planejou não foi bem assim, ou talvez foi um pouco diferente, e a gente, se não tiver preparado a ter o entendimento, a gente acha que é um grande fracasso e às vezes não é. Mas quando a gente lida com essa situação, a gente enxerga como fracasso de fato e também coloco isso em todos os âmbitos da nossa vida, seja material, espiritual, emocional e também, por exemplo, em nível de sociedade. Por exemplo, a gente pode fracassar em nível de convivência sociável, né? Seja com os nossos familiares, nossos amigos, seja no trabalho. Então a gente pode também nesse campo ter essas experiências. Então aqui está dizendo mesmo, ó, fracasso é experiência. Então, se a gente olhar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nós vamos olhar que a gente teve alguns momentos de fracassos. E que, se a gente tiver a sabedoria, nós vamos aprender muito com esses momentos. Então, não é que eu preciso viver fracassando para aprender, mas se bateu a nossa porta algum equívoco, que a gente possa refletir e que possamos aprender. É muito importante, porque para a gente não retornar a essa questão, não retornar a fracassar neste ponto, tá bom? Então é sempre uma boa experiência, mas para aqueles que buscam a melhoria, que buscam melhorar, que olham para aquela questão, mesmo sendo dolorida, mas tiram um aprendizado. Então, quando eu tenho essa coragem de fazer isso, é muito importante, porque assim nós vamos evoluindo.
E também separei aqui a tristeza. Ele também coloca a tristeza. Muitas vezes também a tristeza, e ele diz tristeza, coragem, né? Muitas vezes a tristeza também leva por caminhos que podem atrasar a evolução do espírito, porque pode levar a tristeza, pode levar à melancolia, pode levar ao desespero, depressão, obsessão, e alguns, infelizmente, acabam, por exemplo, tirando a própria vida. Então, isso é algo que é muito triste, a gente sabe de uma forma geral, ainda mais nós que temos esse entendimento, que temos contato mais profundo com a vida espiritual. E a gente sabe o quanto é difícil aos nossos irmãos que infelizmente tomaram esse caminho, mas a gente sabe que o amor de Deus, a sua misericórdia, as suas leis vão sempre dar oportunidades a seguir em frente, a ter outras oportunidades. Mas a tristeza é sim, ela precisa de um tanto de coragem para a gente sair dessa tristeza, né? Sair desse momento. E também a tristeza é algo que em dose correta, ela é natural. Então, por exemplo, se a gente pega um ente querido, você perde um ente querido, independente da sua religião, da sua doutrina, vai ter ali alguns dias de mais tristeza. Mas esses dias de tristeza, eles não podem, por exemplo, virar meses de tristeza, né? Tem ali um período que é natural, que é orgânico, né? Que faz parte desse desenvolvimento, né? Desse entendimento que vai acontecer. Só que ele não pode perdurar. Então, para ele não perdurar, a gente precisa ter a coragem de seguir em frente. Nós precisamos ter a coragem de virar essa página, de buscar mudar aquilo que nós estamos pensando, daquela tristeza, e tentar seguir em frente. Com muita coragem, a gente sabe que algumas questões são bem difíceis, mas a gente não pode esquecer que Deus sempre está conosco, que nós temos Jesus, nosso modelo e guia, que pediu para que nós possamos ir até Ele, que Ele vai nos aliviar. Então, assim, não tem motivo maior, não tem irmão maior que possa nos ajudar, como é Jesus, para nos fortalecer e dar a coragem que a gente precisa. Também separei aqui compromisso, que ele diz aqui para nós, fidelidade e casamento, aprendizado. Eu separei esses dois itens. Todos os itens que Emmanuel coloca aqui são importantes, mas para fazer de uma forma mais resumida, né, para que a gente possa ter um entendimento, eu separei alguns itens. E eu vou fechar com compromisso e fidelidade e casamento, aprendizado. Bom, a gente sabe sim o tanto que é importante a gente firmar compromissos, e aqueles compromissos firmados por nós, seja ele em qual campo da nossa vida for, nós precisamos ter sim a fidelidade de seguir entregando o nosso melhor. Não necessariamente que esse compromisso ele vai perdurar a nossa encarnação toda, né? A gente está falando aqui de compromisso na evolução, um compromisso de seguir Jesus. Então você pode ter tido aí na sua vida um compromisso em dado setor, por exemplo, do centro espírita, e hoje você já não está mais naquele setor, você está em outro. Então, assim, não que rompeu o compromisso, não houve fidelidade, é que conforme foi se desenvolvendo, a gente sabe que vai aparecendo outras pessoas, a gente também vai ganhando a experiência, então a gente vai caminhando também para outros compromissos, mas a fidelidade ela precisa estar sempre conosco, a fidelidade de estar junto com Jesus e fazendo o nosso melhor, tá bom?
E aí a gente pega o casamento, e aí Emmanuel diz que é um aprendizado. E de fato é um aprendizado, né? Quem é casado, está casado, ou aqueles que querem casar, né? Realmente casamento é um grande aprendizado, porque nós, mesmo que somos espíritos imortais, que já tivemos várias oportunidades, nós estamos, mesmo que nós fizemos esse planejamento de encontrar a Maria, encontrar o José encontrar a Maria, quando ali se reúnem, quando vai ter lá o matrimônio, o casamento, e aí se inicia a caminhada junto, é ali que vai de fato ter esse aprendizado. Porque os grandes desafios, né, muitas vezes a gente ouve isso, dizem que está dentro da nossa própria casa, seja com o esposo ou esposa, seja com os filhos ou com o restante da parentela, né? Quando a gente une duas pessoas, a gente une as famílias. Então, assim, há ali muito aprendizado, né? A gente precisa aprender a conviver, a gente precisa aprender a respeitar, a cooperar. Então, o casamento é sim um grande aprendizado. Então, aqueles que estão já sabem, né? Sabem que é isso que eu estou falando. É isso e mais um monte de situações que nos traz o aprendizado. E aqueles que estão querendo, entre, né? Vão, busquem o matrimônio, busquem o casamento, busquem os seus filhos, porque é importante também para a nossa evolução. Mas ninguém vai entrar enganado, né? Nós vamos ter ali muitos aprendizados e alguns aprendizados são mais doces, outros são mais amargos, mas são necessários para a nossa evolução. Então, fugir do casamento não é o caminho. Então, a gente precisa estar unindo os nossos espíritos para nos fortalecer e seguir em frente. Tá bom? Então, assim, como eu disse, a lista é bem extensa. Eu separei alguns itens, não que seja mais importante ou menos importante, porque tem muitos aqui que eu não comentei. É só por uma questão mesmo de afinidade, né? Aquilo que tocou o coração para estar falando. Mas é um bom texto, como sempre, de Emmanuel, um bom comentário do Evangelho, que sempre cabe a nós ter a percepção e buscar nos aprofundar. Mas tudo isso, como começou lá com Paulo, né? Que ele diz assim, aqui e agora, o tempo é agora, né? É agora, é esse o aceitável. Então Emmanuel ele também finaliza, ele diz assim, é agora, não fique esperando outro momento para você dar o seu melhor. Então o momento é esse. Aquilo que nós temos agora é o que é perfeito para a evolução do nosso espírito. Então, seja as questões físicas, espirituais, seja o ambiente que nós encontramos, seja na sociedade, no centro, na igreja, seja a pessoa que está junto conosco, seja no nosso trabalho, no nosso casamento, tudo ali está pronto neste momento para que possamos entregar o nosso melhor, para que possamos buscar os acertos necessários, a evolução para o nosso espírito. Então, algumas vezes são difíceis, a gente sabe que mas está ali uma grande oportunidade. E a gente não pode esquecer que nós estamos sempre amparados por Deus, pelos bons espíritos, né? Por Jesus em nossa caminhada. Então a gente não está só, então a gente só precisa mesmo nos dedicar, ter a coragem necessária para realizar o nosso melhor. Tá bom? Então hoje foi essa reflexão, esse pequeno comentário aqui que eu fiz a vocês, sempre agradecendo muito pela oportunidade. Então,
Agora eu convido a todos para a nossa prece final. Deus, muito obrigado por essa reflexão. Obrigado por esses nossos irmãos que estão conosco, encarnados e desencarnados. Que o Senhor possa envolvê-los no seu amor, na sua misericórdia e auxiliá-los conforme as suas necessidades. Obrigado, Pai, por tudo. Que assim seja. É isso aí. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por tudo e que você tenha um ótimo dia. E até a próxima, se Deus quiser.